Ula e Lina se oferecem para ajudar Mireu a cuidar de Aruna. Zaqueu lamenta o acidente com Aruna. Otniel resgata Salmão e eles poupam a vida de Mireu. Tobias inventa uma desculpa para Setur e retorna à ferraria. Desesperado, Quemuel sai para procurar Aruna. Samara encontra com o irmão e eles fingem não saber de nada. Iana fica chocada com a notícia. Shaia tenta consolar Zaqueu. Adonisedeque ordena que tragam o prisioneiro até a sala do trono. Abu descobre que o hebreu fugiu. Eleazar e Finéias conversam sobre Aruna. Leia encara os filhos e diz não acreditar em nenhuma palavra que eles dizem. Úrsula ordena que matem o carcereiro Durgo. Samara e Tobias comemoram o sucesso do plano. O monstro hebreu procura Zaqueu e finge estar irado pela suposta morte de Aruna. Lina descobre que Otniel é um hebreu. Tobias exige que Zaqueu seja julgado. Josué e Calebe procuram por Aruna. Josué se emociona ao se recordar de alguns momentos ao lado de Aruna. Salmão e Otniel fogem de Jerusalém e se deparam com os mercadores de escravos que eles atacaram. Laila e Livana lamentam o ocorrido com Aruna. Calebe encontra os familiares e avisa que Aruna não foi encontrada. Otniel é dominado pelos mercadores de escravos. Salmão tenta ajudar, não consegue, e corre para pedir socorro no acampamento. Eloi tenta amparar Ioná. Tirda, Aniel e Gael se lembram da morte de Maquir. Aflito, Zaqueu se prepara para ser julgado. Adonisedeque é avisado sobre a captura de uma hebreia. Durante o julgamento de Zaqueu, Tobias se manifesta e exige a pena de morte para o arqueiro. Na masmorra do palácio, Aruna recebe cuidados médicos. Adonisedeque chega ao local e diz que a prisioneira não tem valor algum. O rei ordena que a deixem agonizar até a morte. Tobias exige o apedrejamento de Zaqueu. O carcereiro Durgo tenta falar com Aruna, mas pensa que ela está morta. Josué diz ter esperança que Aruna esteja viva. Durgo avisa a Mireu sobre o estado de saúde da prisioneira. Quemuel avisa que o melhor é expulsar Zaqueu de Gilgal. Mireu reconhece Aruna e diz se tratar da esposa do líder de Israel. Shaia lamenta a punição escolhida para Zaqueu. Samara avisa que o arqueiro sofrerá ao ter que viver longe do acampamento. Shaia se desespera ao se despedir de Zaqueu. Adonisedeque descobre que Aruna é a esposa de Josué e ordena que tragam os melhores médicos para salvarem sua vida. Darda tenta amparar Shaia. Leia se incomoda com o ódio de Samara por Aruna. Salmão encontra Josué e diz que aconteceu algo terrível com Otniel. Quemuel diz acreditar que Aruna está morta. Axa se desespera ao saber que Otniel foi capturado. Nas masmorras, os médicos de Jerusalém tentam salvar a vida de Aruna. Adonisedeque conversa com as caveiras de suas prisioneiras. Noemi tenta acalmar Axa. Raabe reencontra Salmão. Adonisedeque ordena que levem Aruna para um local mais confortável. Salmão fala sobre a viagem a Jerusalém. Ioná sente um desconforto e procura Darda. Calebe estranha a ausência de Josué e sai para procurá-lo. Adonisedeque exige que os médicos salvem a vida de Aruna. Darda avisa que Ioná está grávida. Calebe encontra Josué desolado e tenta reanimá-lo. Eloi explode de felicidade ao saber que vai ser pai. Josué afirma que está na hora do exército de Israel se preparar para a batalha contra Jerusalém. Samara tenta se aproximar de Josué, mas leva um fora do guerreiro. Leia se aborrece com o comportamento da filha. Adonisedeque avisa que matará Mireu caso a esposa de Josué morra. Mara fica desapontada ao saber que Ioná está grávida de Eloi. Pirã sugere que Abu seria um rei muito melhor que Adonisedeque. O general reflete sobre o que ouviu. Mara diz não admitir que Eloi um dia lidere sua tribo. Abu conversa com Pirã e diz que pedirá o apoio de Úrsula. Mara invoca os deuses pagãos e se assusta ao ver um vulto. Inês estranha o comportamento da vilã. Ioná conta para as outras hebreias sobre sua gravidez. Josué exige que todos voltem ao treinamento.
Tobias dá em cima de Shaia. Josué ordena que as buscas a Aruna continuem. Bastante debilitada, Aruna chama por Josué no palácio. Haniel pede para Tirda se vestir com a roupa dada por ele. Ula e Lina se oferecem para ajudar Mireu a cuidar de Aruna. Zaqueu lamenta o acidente com Aruna. Otniel resgata Salmão e eles poupam a vida de Mireu. Tobias inventa uma desculpa para Setur e retorna à ferraria. Desesperado, Quemuel sai para procurar Aruna. Samara encontra com o irmão e eles fingem não saber de nada. Iana fica chocada com a notícia. Shaia tenta consolar Zaqueu. Adonisedeque ordena que tragam o prisioneiro até a sala do trono. Abu descobre que o hebreu fugiu. Eleazar e Finéias conversam sobre Aruna. Leia encara os filhos e diz não acreditar em nenhuma palavra que eles dizem. Úrsula ordena que matem o carcereiro Durgo. Samara e Tobias comemoram o sucesso do plano. O monstro hebreu procura Zaqueu e finge estar irado pela suposta morte de Aruna. Lina descobre que Otniel é um hebreu. Tobias exige que Zaqueu seja julgado. Josué e Calebe procuram por Aruna. Josué se emociona ao se recordar de alguns momentos ao lado de Aruna. Salmão e Otniel fogem de Jerusalém e se deparam com os mercadores de escravos que eles atacaram. Laila e Livana lamentam o ocorrido com Aruna. Calebe encontra os familiares e avisa que Aruna não foi encontrada. Otniel é dominado pelos mercadores de escravos. Salmão tenta ajudar, não consegue, e corre para pedir socorro no acampamento. Eloi tenta amparar Ioná. Tirda, Aniel e Gael se lembram da morte de Maquir. Aflito, Zaqueu se prepara para ser julgado. Adonisedeque é avisado sobre a captura de uma hebreia. Durante o julgamento de Zaqueu, Tobias se manifesta e exige a pena de morte para o arqueiro. Na masmorra do palácio, Aruna recebe cuidados médicos. Adonisedeque chega ao local e diz que a prisioneira não tem valor algum. O rei ordena que a deixem agonizar até a morte. Tobias exige o apedrejamento de Zaqueu. O carcereiro Durgo tenta falar com Aruna, mas pensa que ela está morta. Josué diz ter esperança que Aruna esteja viva. Durgo avisa a Mireu sobre o estado de saúde da prisioneira. Quemuel avisa que o melhor é expulsar Zaqueu de Gilgal. Mireu reconhece Aruna e diz se tratar da esposa do líder de Israel. Shaia lamenta a punição escolhida para Zaqueu. Samara avisa que o arqueiro sofrerá ao ter que viver longe do acampamento. Shaia se desespera ao se despedir de Zaqueu. Adonisedeque descobre que Aruna é a esposa de Josué e ordena que tragam os melhores médicos para salvarem sua vida. Darda tenta amparar Shaia. Leia se incomoda com o ódio de Samara por Aruna. Salmão encontra Josué e diz que aconteceu algo terrível com Otniel. Quemuel diz acreditar que Aruna está morta. Axa se desespera ao saber que Otniel foi capturado. Nas masmorras, os médicos de Jerusalém tentam salvar a vida de Aruna. Adonisedeque conversa com as caveiras de suas prisioneiras. Noemi tenta acalmar Axa. Raabe reencontra Salmão. Adonisedeque ordena que levem Aruna para um local mais confortável. Salmão fala sobre a viagem a Jerusalém. Ioná sente um desconforto e procura Darda. Calebe estranha a ausência de Josué e sai para procurá-lo. Adonisedeque exige que os médicos salvem a vida de Aruna. Darda avisa que Ioná está grávida. Calebe encontra Josué desolado e tenta reanimá-lo. Eloi explode de felicidade ao saber que vai ser pai. Josué afirma que está na hora do exército de Israel se preparar para a batalha contra Jerusalém. Samara tenta se aproximar de Josué, mas leva um fora do guerreiro. Leia se aborrece com o comportamento da filha. Adonisedeque avisa que matará Mireu caso a esposa de Josué morra. Mara fica desapontada ao saber que Ioná está grávida de Eloi. Pirã sugere que Abu seria um rei muito melhor que Adonisedeque. O general reflete sobre o que ouviu. Mara diz não admitir que Eloi um dia lidere sua tribo. Abu conversa com Pirã e diz que pedirá o apoio de Úrsula.
Mara invoca os deuses pagãos e se assusta ao ver um vulto. Inês estranha o comportamento da vilã. Ioná conta para as outras hebreias sobre sua gravidez. Josué exige que todos voltem ao treinamento. Tobias dá em cima de Shaia. Josué ordena que as buscas a Aruna continuem. Bastante debilitada, Aruna chama por Josué no palácio. Haniel pede para Tirda se vestir com a roupa dada por ele. Ula e Lina se oferecem para ajudar Mireu a cuidar de Aruna.